presenciaram. Gente, é um privilégio estar aqui. É um privilégio e um puta desafio. Vocês devem estar vendo que não temos só a BPET. Né? Assim, como assim? Um evento que não tem só a BPET? Tem a BPET, tem a LDR também. E vai muito de encontro com o trabalho que a gente está desenvolvendo, que é... Você vai querer comer minha banana? que é dentro do ABPW, a gente procurou muito sensibilizar vocês para a inovação. A inovação é muito importante, abrir a cabeça das conselheiras, dos conselheiros de uma forma geral, para a inovação. A gente está indo um passo a mais. Né? É a sensibilização também da tecnologia, da digitalização, o quanto é importante também, como conselheira, estar aberta para tudo que está acontecendo e para ferramentas. Né? Paty, a gente estava conversando, né? O que vai ser. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente discutia, estava te procurando, há 20 anos atrás a gente discutia qual será a estratégia da internet. Cara, é hoje. A internet é hoje. A gente vive. Então, o que hoje pode parecer alguma coisa mais etérea, é hoje, é uma realidade. Né? A gente estava comentando a dificuldade que eu tinha para mandar dinheiro para meus filhos quando eles moravam fora. Né? Até o Swift, que todo mundo achava sensacional, porra, errava o dígito, né, Kika? A gente errava a droga do dígito lá, a última casinha, ou uma das letras do IBAN, e o negócio não chegava. Então, é muito importante a gente mergulhar nisso, e vai fazer diferença no dia que a gente estiver sentado numa sala de conselho, e vai fazer diferença para um C-Level que, mesmo que não seja um expert no assunto, ele vai ter que saber. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse programa e trouxemos duas pessoas incríveis para conversar com a gente. Carlos, que é da IBM, é professor, e ele... desculpa, você vai brigar comigo, você não está acostumado, né? Ele é tão nerd que ele nem tem time de futebol. Né? Não tenho tempo. Então, vocês veem que o cara é fera e se dedica bastante. E, bom, depois eu vou te apresentar. A gente vai ter agora uma apresentação sucinta, em que eu vou pedir só para guardar as perguntas para depois. Tudo bom? Bem-vindo, Carlos. Vamos nessa. Você tem não nativos digitais, da qual eu sou a precursora, acho que eu sou mais velha aqui, a mais experiente. Não me incomoda com o meu DNA, não. E tem muita gente que entende também, então vai ser divertido. E depois eu vou apresentar o teu time. Eu só queria fazer um comentário. Bom dia, obrigada. Para quem acha que esse negócio de criptoeconomia está longe, eu até mandei no grupo. Eu fui para Las Vegas agora. Aí fui no Hilton, no ATM, tirar dinheiro para jogar. Posso jogar. Tinha lá, vai bitcoins. Então vejo. Quem gosta de jogar também. Não só como a Cris falou, de mandar dinheiro, mas também é uma aplicação muito útil. Eu fiquei chocada de ver muita gente comprando Bitcoin para jogar no PC. Então, é um negócio que a gente não faz ideia de como já está permeado esse assunto da justiça. Meu Deus, Ana, eu paguei meu café da manhã em Vegas em 2018. Então já não é agora. 2018. Então, a tecnologia realmente já está aí, né? Devagarzinho, mas já devendo um bom tempo. Bom, de novo, bom dia, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Como a Cris apresentou, eu sou Carlos Pisciotto, eu sou professor da São Paulo e algumas outras escolas por aí também, e trabalho na IBM. Né? E trabalhei com blockchain desde 2016, liderei essa iniciativa da IBM em 2017, 2018. Hoje estou numa área um pouco mais ampla, que cuida de blockchain também, e outras coisas, sempre ficando em inovação. Né? E eu tenho um super desafio aqui de, em 4 minutos, contar para vocês o que é blockchain, Bitcoin, NFTs e APIs. Vou tentar. A gente tem um curso aqui da LDR. Disseram que era para você dar um gostinho para a galera querer te conhecer mais. Exatamente. Eu dou aula no LDR também. Aqui no LDR a gente fica 8 horas e mais umas 16 horas de pré-work falando de blockchain. Então, o assunto tem bastante coisa. Eu já comendo o teu tempo, eu não apresentei. A Ana Paula é a diretora do programa LDR
para os não ABPETs, que não a conhecem ainda. E ela virou perfeita, porque agora ela não está mais no mundo executivo. Ela está chegando próximo da perfeição para mim. A gente vai evoluindo, né? Foi IBM durante 400 mil anos e agora ela está chegando na perfeição. A gente vai evoluindo. Alguém aqui fez contabilidade? Então vocês conhecem blockchain mais tempo do que eu. Já ouviram falar de um padre franciscano chamado Luca Pacioli? Já tiveram pesadelo com ele, provavelmente, né? A gente brinca que Luca Pacioli foi o inventor do blockchain. Quando ele inventou o tal do livro de partida dobrada, crédito e débito, livro de registro, ou em inglês, ledger. Essa é a ideia. 1494, né? Provavelmente num sábado chuvoso, sem ter o que fazer, ele resolveu inventar esse negócio. Registra as minhas transações, o que eu estou fazendo, para quem eu estou vendendo, o que eu estou comprando. E se a gente reparar, tem umas características bem interessantes nesse livro. As transações estão à tinta, né? Para quê? Para eu não apagar, para ser imutável. Está uma embaixo da outra, para eu ter sequência. Uma transação de venda só pode acontecer depois daquela que eu fiz da compra do que eu estou vendendo. E as páginas estão amarradas, literalmente, né? Para quem já viu isso aqui, mandar encadernar, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai tinha escritório de administração e contabilidade, eu levava lá os livros com carinha que encadernava na agulha, né? Martelando lá, encadernando as notas, etc. Para que eu tenha um encadeamento de uma página na outra. Olha que interessante. Isso aqui é um blockchain. Só que em papel. E qual que era o desafio que a gente viveu desde que a gente inventou a computação lá no final da década de 50? Transferir isso para o computador. É fácil fazer um livro de registro desse tipo no Excel? Você consegue fazer com que ele seja imutável, que eu não consiga adulterar nada nele? Aí é difícil, né? Você coloca a senha, mas alguém sabe a senha. Né? Eu divido a senha, legal, alguém sabe a senha. Como é que você prova para mim que não sou, né, da sua empresa, sou de uma outra empresa, talvez concorrente, que aquela informação é verídica e não foi modificada? Esse era o desafio. E foi essa a ideia que o blockchain veio resolver. Então, como é que ele faz isso? A nossa página, que aqui a gente vai dar um nome mais bonito, mais moderno, vamos chamar de bloco. E eu vou começar a colocar transações lá dentro. Não importa se é a compra e venda de uma criptomoeda ou se é de onde é que veio a banana da Cris. É uma informação. Eu gravo a informação. Aí eu vou usar um artifício matemático, que a gente dá um nome difícil, só para dificultar, chamado de hash. Nada mais é do que eu calcular o dígito verificador de todas as transações. Sabe aquele dígito verificador de CPF? É a mesma ideia. Para que ele serve? Para eu não errar nenhum número no meio do caminho. Né? Se eu tiver um dígito verificador lá na minha conta Swift, eu errar no meio, ele vai detectar e vai dizer que está errado. É a mesma ideia. Vou fazer uma conta com todos os dados que estão aqui dentro e vou chegar numa impressão digital desse conjunto de dados. Se alguma coisa mudar aqui dentro, essa impressão digital muda. É a minha primeira página do livro, lá do meu Ledger. Quando eu tiver a segunda página, eu vou fazer a mesma coisa. Gravo as transações, calculo a impressão digital, só que ao calcular a impressão digital da segunda página, eu conecto com o resultado da conta da primeira página. E aqui eu tenho o tal do chain, da cadeia, do encadeamento de blocos. Blockchain, essa é a ideia, né? E aí eu amarro com a próxima. E vou fazendo isso sucessivamente. Óbvio que tem um negócio estranho aqui, que é o primeiro bloco, que ele não tem ninguém que veio antes. Então a gente vai fazer umas maracutaias aqui, usar uns números aleatórios que a gente inventa aí, o computador descobre, para garantir que ele seja único no mundo, né? Não tenha dois iguais. A partir daí a gente vai amarrando um no outro. E isso vai garantir para a gente aquele nosso livro de registro de forma imutável. Como que ele vai fazer isso, né? Distribuindo. Porque mesmo que eu use essa tecnologia e conecte tudo bonitinho, um bloco no outro, se isso aqui estiver só no meu computador, é meu. Se é meu, eu faço o que eu quero. Eu posso, de madrugada, modificar toda essa estrutura, mesmo tendo a amarração de um bloquinho no outro, né? O encadeamento de um bloquinho no outro, na madrugada eu recalculo tudo e acordo de manhã mudei os dados. Aquele contrato que a gente fechou de 10 mil reais viraram 100 mil, ou viraram 10 reais. Como é que eu resolvo isso? Distribuindo. Estou voltando lá atrás no tempo de novo, também uma tecnologia muito antiga, que era a história dos cartórios e dos contratos de várias vias. Eu fico com uma cópia para vocês, a terceira cópia a gente põe no ente notório, ou seja, que todos nós acreditamos e confiamos, caso de disputa, a gente vai lá no cartório. Aqui o meu cartório é a rede. Então, em vez de eu ter que ter um ente notório, né, vocês não confiam em mim. Vocês acabaram de me conhecer. Aliás, eu digo que a gente confia em ninguém, né? Principalmente para a família. Como é que a gente resolve isso, então? Se eu não confio em ninguém, eu vou confiar em todo mundo. Eu vou distribuir uma cópia da informação do meu contrato para cada uma de vocês. Se eu tiver uma disputa, o que a gente faz?
descobre como é que está a maioria. Se a maioria está falando que a verdade é A, então a verdade passa a ser A, e não B, e não C. Então a gente distribui isso na rede. Alguns riscos também. Sempre, né? Nada é perfeito, nenhuma tecnologia é 100% segura, 100% perfeita. O que a gente faz é que a gente torna as coisas tão difíceis quanto impeçam qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de violação. Então, é mais ou menos por aí a ideia. Então, eu vou fazer como para gravar uma transação nova? Peguei a transação, coloquei num bloquinho, vou armazenando ela, calculo a pegada lá na impressão digital, amarro ela e distribuo na minha rede. A hora que pelo menos metade da minha rede tiver recebido essa nova versão, ela passa a ser válida, ela passa a ser aceita. E nesse meio do caminho aí tem um negócio chamado protocolo de consenso, não vou entrar no detalhe aí, que aí é baixaria matemática e criptográfica, para garantir que todo mundo esteja com a mesma versão do dado, a mesma versão da informação. E se alguém quiser me sacanear? Se alguém quiser fazer aqui uma adulteração? Né? Aqui pode ser um hacker, ou pode ser alguém querendo fraudar a nossa rede. Pode ser um participante da nossa rede querendo fraudar a nossa rede. Ele vai tentar alterar uma informação, mudar meu contrato lá de 10 mil para 100 mil. Aquela pegada, aquele hash, vai mudar. E aí a cadeia de blocos vai quebrar. O que vai acontecer? Ele pode conseguir fazer isso. Possivelmente ele vai fazer isso em um computador. No meu, ou no seu que ele invadiu, ou no dele, se ele for participando da rede. A hora que ele tentar pegar essa atualização que ele modificou e distribuir na rede, a rede vai falar, peraí, sua versão aqui está errada, seu dado está errado. Então você está de castigo, está de quarentena. Enquanto você não voltar a sincronizar com a verdade, você não brinca mais, você está de castigo e não fala mais com a gente. E se ele não quiser sincronizar nunca mais? Ele vai ficar para fora para sempre. Aí, dependendo do tipo da rede, da política de governança da rede, a gente pode expulsar. Né? Tecnicamente, tem um programa que detecta isso e tira, desconecta esse cara. Ou, dependendo da minha rede, pode ser até juridicamente. Eu tenho uma rede de empresas fazendo um negócio entre si. Eu posso ter um acordo dessas empresas. Não, se você fizer transações erradas, primeira vez eu aviso, segunda a gente expulsa. Dependendo da mecânica da rede. Isso garante para a gente a segurança da informação, justamente porque está distribuído. Ah, mas não dá para o hacker tentar invadir todos os computadores e modificar a informação em todos ao mesmo tempo? Dá. Só que é tão difícil que é matematicamente impossível ele conseguir fazer isso. Porque ele teria que, no mesmo milésimo de segundo, adulterar pelo menos metade dos computadores da nossa rede. Pegando o exemplo lá do Bitcoin, a gente está falando de mais ou menos 10 mil nós, onde cada nó desse são hoje alguns milhares de computadores atrás de um nó. Então, eu teria que conseguir invadir 5.001 nós, que teriam aí 5.000 vezes 1.000 computadores no mesmo milésimo de segundo. Não tem poder computacional no mundo barato para fazer isso. Né? Dá para fazer? Dá. Se eu gastar mais do que vale o Bitcoin no mundo, eu consigo provavelmente invadir a rede Bitcoin. Então, aí está aquela máxima da segurança. Né? Eu tenho que fazer com que o custo do ataque, isso vale para a nossa casa também. Tá? A fechadura que a gente compra lá, ela tem que ser cara o suficiente para ser mais caro para o ladrão quebrar a fechadura do que ele vai obter de benefício de invadir a nossa casa. Esse é o princípio básico de segurança. Né? Porque não existe nada 100% seguro. Eu deixo que seja tão difícil que o cara desiste. Essa é a ideia. Se o meu carro está com a porta trancada, do vizinho não está trancado, vai qual, né? Porque é mais fácil. Existem dois mundos de blockchains. Né? Aliás, a gente também às vezes chama muitas vezes o blockchain de DLT. Distributed Ledger Technology. Tecnologia de livre-razão, lembra do Pacioli? Distribuído, que está espalhado na rede. Então, vocês vão ver muito no mercado esses dois nomes. Os mais teóricos vão dizer que blockchain e DLT não é a mesma coisa. Blockchain é um sabor possível de DLT, existem outros 10 sabores de DLT, mas vamos imaginar por enquanto a mesma coisa. E dentro do mundo dos blockchains ou DLTs existem duas famílias. Existe a família dos públicos e dos privados ou permissionados. Os públicos, como o nome diz, estão na internet, são públicos. Quem quiser participar, participa. Quem quiser se conectar lá, se conecta. Se vocês quiserem ver agora, né, o dinheiro que a Ana tirou para fazer a aposta lá em Vegas, se vocês souberem qual é o número da carteira que ela usou para fazer esse saque de Bitcoin, vocês vão achar e vão ver quanto dinheiro tinha, de onde veio e para onde foi. Está na internet. É só entrar lá no site que monitora a rede do Bitcoin, vocês vão achar as transações. É tudo público. E para algumas aplicações é justamente isso que eu quero, que tudo seja público. Mas existe um outro mundo, onde eu quero ter as transações permissionadas, o acesso a esses dados permissionados. Então, imagina que eu quero criar uma rede distribuída em blockchain para trocar informação entre os bancos. Para entrar nessa rede, eu tenho que ser um banco. Para eu gravar a transação lá, eu tenho que ter permissão. Ou eu quero
Cadê a banana da Cris? Eu quero rastrear de onde veio a banana da Cris. Para fazer parte dessa rede, eu tenho que estar envolvido na cadeia de distribuição da banana. Então, eu planto banana, eu distribuo banana, eu vendo banana. Se eu não faço parte dessa cadeia, não tem nada que está na rede. Então, eu tenho um modelo de permissionamento. Então, existem blockchains que chamam de privados ou permissionados que vão estar instalados dentro das empresas que fazem parte da nossa rede de negócios. Muitas vezes a gente traduz também isso aqui para blockchains corporativos, geralmente são empresas, corporações que estão plugadas nesse blockchain, né? Dois grandes sabores, aplicações distintas, cada uma delas, e essas coisas podem se juntar. A gente pode ter aplicações que começam numa rede e terminam na outra. Então eu posso rastrear a banana num blockchain privado dentro da cadeia de suprimento da banana e pagar por ela com Bitcoin que está no blockchain público na internet. Só para dar um gostinho, né? Depois vocês vão ver muito mais detalhes essa parte das criptos e dos NFTs, mas para não dizer que eu não falei, Bitcoin foi a primeira coisa, né? Depois que foi chamado de criptomoeda, na época era um dinheiro digital, Electronic Cash, foi o nome que o Satoshi deu, criado por uma coisa, se autodenominada Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe direito o que é Satoshi Nakamoto. Vocês podem escolher a teoria da conspiração que vocês prefiram. Eu já ouvi falar que Satoshi Nakamoto é um conglomerado japonês de Sony, Toshiba, Nokia e Motorola. Já começa errado, né? Porque Nokia, porque não sabe, é finlandês. Já começa errado, é fake news. Já ouvi falar que isso foi criado por 3 pesquisadores de Berkeley, porque eles patentearam um paper com uma frase igualzinha que estava no paper do Bitcoin 15 dias depois. Eles juram que não foram eles. Já ouvi falar que isso aqui é um plano da China dominar o mundo, que um belo dia ela vai abrir lá um backdoor, né, uma chave secreta e roubar os bitcoins do mundo. Já ouvi falar que veio de Marte. Escolham a teoria da conspiração que vocês quiserem. Porque a gente sabe que em 2008 o Satoshi Nakamoto mandou um e-mail num grupo de discussão de criptografia propondo um sistema de dinheiro eletrônico sem a necessidade de uma terceira parte. A gente usa dinheiro eletrônico hoje, não usa? Aliás, se vocês não sabem, 97,5% do real é digital. A gente tem em torno de 2,5% do real em papel moeda, em meio circulante. O resto está digital. Só que a gente tem uma entidade central, que é o Banco Central, depois toda a sua estrutura de regulação e controle, que garante que o dinheiro digital que está na minha conta, no meu banco, não desapareça. E se eu não quiser ter essa entidade central? Eu volto naquele problema de como é que eu gravo as coisas do computador que eu não confio. A gente confia no Banco Central. Não temos outra opção, a gente confia no Banco Central. Então eu sei que ele está controlando o meu dinheiro. E se eu não quiser ter essa entidade? Eu vou precisar do blockchain, lá do livro distribuído, para poder ter essas transações que a gente está fazendo armazenadas de forma confiável. Então essa foi a proposta dele. Esse paper, se alguém tiver curiosidade de ler, não é técnico, mas não é um negócio super complexo, tem 8 páginas. E assim nasceu o Bitcoin. E ele ficou por 2 anos servindo para absolutamente nada. Só discussão em fórum de criptografia e malucos de programação. Até que em 2010, 2 malucos na Califórnia convenceram um cara mais maluco ainda de vender 2 pizzas para eles por 10 mil bitcoins. Falaram assim, ó, a gente deixou um negócio digital aí no mundo da internet, que algum dia vai valer dinheiro, me dá 2 pizzas, eu te dou 10 mil desses negocinhos. O cara acho que deve ter ficado, né, tão de saco cheio dos caras perturbando, falou, tá bom, vai, pega as pizzas, vai embora, me dá esse negócio aqui, né? Se esse carinha da pizzaria guardou os 10 mil bitcoins, ontem à noite, ele tinha 1,2 bilhões de reais no bolso. Essa foi a valorização que o Bitcoin teve. Já valeu mais, já valeu menos, mas ontem à noite estava valendo 1,2 bilhões de reais por 2 pizzas. Carinha a pizza, né? E essa foi a primeira transação feita com o Bitcoin, tanto que hoje o pessoal comemora, né, o Bitcoin Pizza Day, né? As corretoras distribuem Vale Pizza para a gente no dia do Bitcoin, né? Então, ficou famoso com o Bitcoin Pizza Day. Primeiro dia que a gente provou que a ideia, a tecnologia, servia para função de negócios. Resolvia algum problema. E aí aqui expandiu, o pessoal começou a achar aplicações para isso, né? Depois disso veio um monte de outras blockchains e um monte de outras moedas. A segunda que apareceu foi a Ethereum. Né? Ela entrou em produção lá, começou a funcionar em 2015, criada por um russo chamado Vitalik Buterin. Esse a gente conhece. Hoje ele vive de dar palestra, ganha uma fortuna dando palestra, escrevendo livro, né? E deve ter uma boa fortuna em Ethereum guardada no bolso também. Só que ela tem uma grande diferença. O Bitcoin servia para quê? Para trocar a moeda. Então tem minha carteira, com a minha moedinha, eu mando para a sua carteira a moedinha. E acabou. É bastante coisa, é super poderoso, mas é limitado. Só troca a moeda. No Ethereum... Tudo bem por aí, pessoal? No Ethereum apareceu um conceito do tal do Smart Contract. Tá? O que é o tal do Smart Contract?
colocar dentro da rede do blockchain, colocar dentro dessa rede distribuída de controle, programa de computador. E aí eu posso botar inteligência. Tá? Eu odeio smart contract. Quem já ouviu palestras por aí, eu odeio o termo smart contract. Porque não é smart e não é um contract. Tá? É um programa de computador. A grande diferença é que ele está rodando distribuído na rede de todo mundo concorda exatamente com a regra que está lá. Né? Acho que você roubou meu passo. Legal. E a missão dele é representar um contrato. O que é um contrato? Aquilo que a gente concordou ali de termos e condições. Né? Eu posso ter um contratozinho simples. Se o Antônio pagar um valor, eu transfiro o meu carro. O João transfere o carro para ele. Ou posso ter contratos mais complexos. Se o Antônio pagar uma entrada, assinar uma promissória, meu carro não tiver multas, não tiver... Gravamos regras, condições. A hora que a gente pega esse conjunto de condições para que uma transação aconteça, a transação pode ser a venda de um carro ou pode ser, de novo, a transferência da banana do distribuidor para o supermercado. Se eu pegar tudo isso e traduzir numa linguagem de programa, numa linguagem de computador, e botar para rodar dentro de um blockchain, esse é o smart contract. É um negócio, tecnicamente falando, super simples. A gente faz isso aqui desde a década de 70. Quando a gente vai gravar um dado no banco de dados, a gente vai lá e controla e valida. Né? Para quem já tocou um pouco de tecnologia, já ouviu falar no final das Star Procedures. Né? Qual que é o grande poder disso? É que, primeiro, todos nós vamos concordar com exatamente a mesma regra. E diferente de muitos contratos por aí, mal feitos, isso aqui é determinístico. Se sim é sim, se não é não. Não dá para ter ambiguidade, né? Não dá para ficar na dúvida de se eu posso ou não posso. E a outra grande vantagem disso aqui é que ele vai garantir que 100% das transações que foram registradas naquele nosso livro imutável seguiu todas essas regras. Então, jamais eu vou gravar uma transação que não siga as regras. Então, se eu não posso receber uma banana que tenha mais do que 15 dias da data que ela foi colhida, ou que ela esteja com uma temperatura acima de 20 graus, eu não vou receber a banana. Se eu não posso transferir meu dinheiro sem ter meu dinheiro, eu não vou transferir meu dinheiro sem ter meu dinheiro. Então, ele vai garantir, né, o reforço, é garantir de que as regras vão sempre ser aplicadas. Por isso, eu nunca vou ter informação registrada que não é correta e concordada. Posso ter coisa errada? Posso. Eu posso fazer um erro. Vendi uma coisa que não podia, mas todo mundo vai saber que foi eu que fiz essa transação, que eu gravei, que ela seguia as regras e, na sequência, eu vou corrigir, eu vou compensar, não é? Eu vou fazer qualquer ajuste, mas é muito diferente isso da gente ter cada uma versão da informação diferente, com coisas lá que a gente não confia na informação. Né? Então, a gente nunca vai ter uma disputa. A gente não vai ter disputa. Não existe posição. Não. A gente vai ter disputa naquele momento, assim, eu fiz uma transação que eu não deveria, você vai saber que eu fiz que eu não deveria, e aí a gente vai resolver. Mas aquela disputa, eu falei para você que era 10, você achou que era 11, o caminhão entregou 12, a nota fiscal veio escrito 13, isso acabou. Porque todo mundo passa a ter uma única fonte da verdade confiável. Muita gente chama, né, o blockchain da single source of truth. É a fonte única da verdade. E eu costumo brincar com o blockchain de um outro poder, que ele muda o pronome possessivo da posse dos dados. Não é o meu dado que está no meu sistema conversando com o seu dado que está no seu sistema. Passa a ser o nosso dado na nossa rede. Né? E todo mundo usa a mesma informação. Não tem versões diferentes. Sabe aquela história de um arquivo da nota fiscal eletrônica não baixou na noite, alguma coisa não está batendo com a outra? Já viu esse tipo de coisa acontecer, né? E aí, talvez alguns de vocês aí trabalhem no muito perto do andar de conciliação e batimento e fica o dia inteiro ligando para o fornecedor, mas a nota que você mandou, qual era o número que estava lá? Nunca vi essas coisas acontecer, né? Como dizia o Finado de Soares, só se foi na França, né? Isso resolve. Porque eu não falei óbvio, pelo contrário. Porque eu tenho a única fonte da verdade. Né? E aí, uma outra coisa que apareceu dentro do Ethereum, com a história de poder criar contrato, foi o conceito de tokenização. Vocês vão ver daqui a pouco mais a fundo como é que funcionam os tokens. Aliás, vocês vão ganhar um tokenzinho, né? Não faz Eu já spoiler. vi. Não, estava escrito ali, olha, todo mundo chegou, já todo mundo, todo mundo já abriu lá o spoiler, já cadastrou lá para ganhar o POAP. Né? POAP, né? Que é o tokenzinho que garante a nossa participação aqui no evento. Nada mais é do que uma representação digital, vocês estão no celular de vocês, e aí tem um famoso antigo certificado de participação, de uma forma digital. Né? E aí tem dois sabores, duas famílias. Tem o que a gente passou a chamar de fungíveis, que foi assim que nasceram as moedas. Né? Acho que vocês conhecem muito bem o conceito de fungibilidade. Né? Nosso dinheiro é fungível, ele não vale nada, ele representa um valor. Eu posso somar, subdividir, subtrair, separar. R$10 é R$10, não importa se é numa nota ou se é num monte de moedinha, e por aí vai. E assim nasceu o Bitcoin.
apareceu o Ethereum, eu pude criar um contrato. E quando eu pude fazer aquele contrato, eu pude criar um negócio que na época a gente chamava de ativo. Já ouviu falar em ativo? Né? E eu falava assim, não, esse aqui é ele tem um número de série. Então eu posso representar meu carro, tem a placa, meu computador tem um número de série. Né? Essa banana, ela tem um lote específico, uma data específica. Então é um item individual e identificado. E a gente passou 2016, 2017, 2018. A minha vida era explicar para o mercado que, além do Bitcoin, que eram as moedas, a gente tinha outro mundo dentro dos blockchains, que eram dos ativos, dos assets. E aí alguém achou isso legal e resolveu rebatizar e chamar isso de ativos não fungíveis, NFT. Só para ficar mais difícil. Para a gente é tão simples o conceito de ativo, né? Ativo é alguma coisa que tem valor e que eu posso identificar. E depois eu tenho o ativo não fungível, ou a moeda, né, que aí pode ser pontos, milhas, qualquer coisa que tenha característica não fungível. Tá? Então, uma caixa de alface, um container, ou um carro, ou uma obra de arte digital é um ativo não fungível. E aí começou a aparecer umas viagens aí malucas, né? Tipo uma obra digital, essa aqui ficou super famosa, é os primeiros 5.000 dias do Beeple, né? Um artista digital aí que vendeu essa obra. Viagem? É uma viagem. Às 18 horas, ela já me pousou às 18 horas de ontem. Ai, que bom, querida. Tá tudo bem, já. Pelo menos a ideia foi boa, né? Tem uma artista brasileira, inclusive, né? Uma Mônica Risoli. Tem a Mônica Risoli, tem o... Que fez toda uma exposição, né? Tem vários, né? Tem o o nome dele agora. Meu Deus, eu falei com ele semana passada. Lá no FIAB, agora foi para a Bantec. Teve um painel sobre assets digitais. Tinha um artista brasileiro lá. Tem vários aparecendo, criando obras de arte digitais. Essa obra foi vendida, né, no comecinho de 2021 pela bagatela de 69 milhões de dólares. Uma casa de leilão. Né? Legal, eu tenho a obra. Eu chego lá. A banana foi... Tem uma banana que foi vendida por 100 mil dólares, lembra a história pregada que está crepe na parede? Estamos no caminho certo, né? Agora, a parte mais maluca dessa história do NFT é assim, o NFT tem dois mundos. Tem um que é usar um NFT ou um ativo para representar alguma coisa real do mundo. Então, meu carro pode ser representado, né, como um token digital não fungível, e eu posso vender meu carro e transfiro esse token para vocês e uso a ferramenta da NFT como um meio de transferência do meu ativo físico. Todos vocês têm no celular de vocês um NFT e não estão sabendo. Vocês já baixaram aquele aplicativo do governo do Estado de São Paulo que tem a carteirinha de vacinação? Aquilo está registrado como um ativo digital numa rede blockchain, implementado em Hyperledger Fabric, que é uma plataforma de blockchain aberta, privada, criada pelo Ministério da Saúde. Então, vocês estão usando o blockchain e não estão nem sabendo. Qual que é a ideia daquilo? Garantir que todos os estados tenham uma cópia da informação, e se eu tiver algum problema, todos os estados têm uma cópia da informação. A viagem do NFT chega quando isso aqui é a obra do Beeple. Eu não paguei 69 milhões, mas eu tenho uma cópia. Porque ela é uma obra digital. Então, na verdade, ele não vendeu a obra. Ele vendeu uma representação digital que me garante a propriedade da obra. Tá? Então, eu não tenho a obra em si. Não é porque está comigo e ninguém mais no mundo vai ter uma cópia. Não, todo mundo tem uma cópia. Aquele artigo representa a minha propriedade. E aí eu posso negociar a propriedade dessa obra. Né? E aí vocês vão ver daqui a pouco mais alguns exemplos do que dá para fazer com isso. Aí é um mundo novo do que fazer com essas obras que são nativas digitais. Então, e a gente tem um monte de outros casos de uso em todas as outras áreas de negócios. Então, desde identidade digital, né, saúde, logística, energia, sistema financeiro, tem um monte de casos de uso. A gente poderia passar aqui mais umas 10 horas falando de casos de uso. Tá? Só para mostrar um pouquinho por onde a gente acha que isso vai parar, o IDC fala para a gente que até o final de 2024, o mercado de blockchains é um mercado de 19 bilhões de dólares. E o Fórum Econômico Mundial fala que até o final de 2025, 10% do PIB do planeta vai estar registrado em blockchain. Cuidado, não é que 10% do PIB do planeta vai virar moeda digital, vai virar criptomoeda. Uma parte vai, a outra parte vai estar registrada, guardada em blockchains. Seja o sistema bancário, seja o sistema de logística e por aí vai. Né? E no último slide tem meu código de rastreamento pessoal, que é o meu perfil do LinkedIn.
Tá? O meu e-mail aqui também, fique à vontade para me seguir. Eu vou estar aqui com vocês até o final aí da manhã. Estamos oficializando o rastreamento, né? Eu costumo brincar com o LinkedIn, sabe melhor onde eu estou do que eu, né? Então, minha esposa respondendo lá para saber onde eu estou. Antes do Covid, né? Depois do Covid, isso mudou um pouquinho, mas eu continuo aí, por aí. Tá? Eu vou ficar aqui com vocês até o final também, se não perguntam. Obrigado, pessoal. Já deu tempo de todo mundo fotografar, etc. Vocês vão receber isso depois de todas as apresentações. Vamos nessa? A gente não veio aqui só para bater papo, né? Eu vou te deixar você se apresentar. Você vai falar muito melhor do que eu. Eu só quero dizer que ele é sábio. Se vocês olharem o time que ele trouxe, vocês vão ver o quanto ele é sábio. Olha a galerinha tirando a nossa aqui. Olha a galerinha toda que ele trouxe, só tem mais duas lá fora. Quer dizer, veio maravilhosamente bem acompanhado. E uma coisa engraçada, né? Quando a gente estava fazendo esquenta, né? Que foi um esquenta super gostoso, que eu aprendi muito, como sempre, né? É o que me motiva, né? Estava comentando, não, quem que eu levo, não sei o quê. Eu falei assim, tem uma pessoa que entrou aí há uma semana, coitada, ela está há 3 semanas e já está aqui, que eu conheci no mundo. Quer dizer, a pandemia também trouxe algumas coisas boas, né? E todo mundo sabe que eu perdi meu pai, quer dizer, eu podia dramatizar aí bastante na pandemia, mas algumas coisinhas boas rolaram, né? Então a gente se conheceu em grupo, nesses grupos loucos em que a gente tem dificuldade depois de responder todos os WhatsApps, né? Leva um puxão de orelha porque não responde, etc. Mas tem um lado bom, né? Então, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do teu time e fala do teu conselho, né? Que o teu conselho vai ser, pelo que eu entendi, eu acho que vai ser 50-50, né? 50 de homem e 50 de mulher. A gente está fazendo uma força américa para isso. Paty, quer explicar só o POAP? Oi, bom dia, tudo bom? O POAP é o Proof of Attendance, que é um certificado de participação, no caso desse evento aqui, que a São Paulo gentilmente nos convidou. Então, a gente tem, se vocês puderem capturar o QR Code, ele tem, para quem não está muito familiarizado com o mundo cripto, vai ter as instruções de como pegar essas informações. Então, o QR Code leva direto à página com as explicações, que na prática, né, Roberto? A gente está no começo ainda dessa evolução, né, tecnológica, então lá vai ter todos as instruções. E isso foi muito curioso, quando a gente, a gente manda o link, durante o esquenta, aí estavam falando de NFT, não sei o quê, aí eu parei, peguei assim, todas as portas da minha casa, que eu conheço, algumas de vocês conhecem, tem assim 300 mil crachás pendurados, porque eu tenho um puto orgulho de ter participado de uma opção de eventos. E a desgraça da minha babá, porque ela diz, dona Cris, esse troço só gera poeira, não serve para nada. Isso serve, para mim serve. E aí, durante o nosso bate-papo, eu chamei aí a coisa, tá vendo? Você vai ficar livre, porque agora os crachás vão entrar numa hora em vez de ficar pendurado nas cadeiras, nas maçanetas da porta. Vamos lá. Obrigado, Cris. Só para dar o vídeo, né, Cris? Pode? Pode. Eu não ia dar, porque eu estava com medo. A gente queria hoje lançar oficialmente, não está materializado, tá? Mas, assim, pessoas como a Cris, que vão a todas as viagens, todos os modos internacionais, a gente vai tokenizar a participação e gerando alguns benefícios, tá? A gente queria lançar isso formalmente, não sabia se podia ser hoje, porque ainda não está materializado, mas o spoiler que Inovação, é muita inovação. a gente vai evoluindo, né? Então, a gente vai começar com o módulo internacional do ABPW, depois vai rolar para os outros programas. Eu imagino, Vai né? rolar para os eventos também, né? Presenciais. Para a galera vir no presencial, se bem que lotou, né? Ainda bem que vocês não vieram, tá? Porque lotou. Então, a gente ia ter um grande problema se mais gente viesse, né? Sentiu que ia ser bom, né? Olha só, a mulherada toda que está aqui. Cara, não tem nem... tirando o professor, não tem nenhum homem, não vem nenhum homem da LDR.
Isso a gente precisa melhorar. Eu agora, como, Não, mas assim, a gente não chamou. como diretor... Ah, bom, a não chamou? Não Então, chamamos. então, A gente chamou só as mulheres da IDEA. tudo bem, mas a gente vai poder, se for gato, vai poder vir. Politicamente incorretíssimo. Dia 31 teremos o evento da IDEA, então virão os homens também. Ah, isso é uma motivação complementar. Vamos lá. Olá, bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Acho que a gratidão é o que está talvez faltando nessa época de pandemia, né? Então, acho que primeiro gratidão por estar aqui. Acho que tem vários blockchains aí rodando na nossa vida, né? Acho que a gente só está aqui por essas redes de conexão, né? Eu fui mentor do WCD, mentorei a Camila, hoje acho que a Sampol já tem uma parceria boa conosco. A gente comprou a Parmais da Analisa, que é amiga da Crise, e assim Que vai. só não né? está aqui hoje porque ela muito chiquemente está gravando um podcast para vulgarizar. Podcast Renda Fixa Digital. Muito bacana. Então, obrigado. Eu estou aqui com a Paty, que cuida de toda a nossa comunicação, PR, já está no MB há bastante tempo. A Vanessa, que já está com a gente há um bom tempo também, a Vanessa cuida da nossa segurança, ela cuida de toda a parte de legal, compliance, produtos, regulatório, coisas mais, né? Data protection. Ele está atuando num mundo que não é regulado. Então, a gente tem que fazer muita analogia de como atua uma corretora, como atua a bolsa, e tentando achar o nosso caminho que não é nem uma coisa nem outra. E aí, Nayara, que já está há 3 meses, né? Cada mês em cripto equivale a 1 ano, né? Pela velocidade, então ela já está há muito tempo conosco. A Nayara está tocando toda a parte, a nossa diretora de conteúdo. A gente tem uma academia que chama Blockchain Academy, que está com ela também. Agora toda a parte de conteúdo está com a Iná. E Que responsa, hein? é bastante responsa. É um desafio de educação muito grande, né? E obrigado ao Carlos, que facilitou bastante o meu trabalho. Acho que ele explicou a parte mais difícil, né? Que é como que tecnicamente isso funciona, por que é diferente do que existe aí, por que é mais eficiente. E acho que 2 pontos, talvez para complementar o que o Carlos falou, é desintermediação. Né? Acho que quando o Carlos fala naquele exemplo do carro, né, que é vendido, isso já existe hoje. Só que com vários intermediários, atestando aquelas etapas, e tem vários casos de um fraudador que vendeu uma casa para 2 pessoas, um carro para 3 pessoas. Né? Um casamento com 3 mulheres. Exatamente. O blockchain, ele, por essa distribuição, ele reduz os intermediários, né? colocando muitos pontos de checagem e trazendo mais segurança. E acho que outro ponto-chave é distribuição. Né? Essa artista brasileira de arte digital, hoje ela consegue vender as obras dela para o mundo, porque é uma obra digital e pode ser adquirida em vários lugares, e depois a pessoa que comprar também colocar à venda com muita facilidade para o mundo todo. Então, posso ter alguém da China comprando uma arte brasileira, e que antes, quando você estava nesse mundo analógico de galerias, né, é algo muito mais limitada a distribuição. Pessoal, a gente fez bastante material, então acho que quebrando um pouco o protocolo, vou tentar passar rápido, e aí a gente chama a Iná e a Vanessa. Acho que para vocês que estão em conselho, tem muita questão de compliance, segurança, gente que ainda acha que cripto é só lavagem de dinheiro. Então a gente precisa tratar essas perguntas, os desconfortos que vocês têm com o tema, e a gente vai tentar passar mais sobre casos práticos aqui, agora que o Carlos já explicou, né, o que está por trás disso. Então, eu comentei da Iná e da Vanessa, né, elas têm muita bagagem aí trabalhando em empresas grandes e agora estão em cripto. Eu saí da B3, da Bolsa, em 2017, eu era do lado CETIP quando teve a fusão, e comecei a investir em fintechs. O mercado Bitcoin foi a segunda delas, e hoje eu estou dedicado, faz bastante tempo já dedicado time aqui ao projeto. O que é uma corretora de cripto? Né? A gente é a porta de entrada, então, quero comprar um Bitcoin, como que eu faço? Né? Você abre uma conta numa corretora,
manda reais para lá e compra o seu cripto. Como você faz para comprar uma ação abrindo uma conta na XP e comprando uma ação? Então, você manda reais para lá, temos lá 230 ativos classificados nas categorias que o Carlos explicou, né, entre NFT, renda fixa digital, moedas, utility tokens, e aí, dentro do que você aprendeu, do que você está aprendendo, do que alguém recomendou, você vai lá e seleciona o seu ativo, né? Então, a gente, essa porta de entrada, né, que se chama de SEX, né, de corretoras, é como se fosse uma centralização dessa porta, né, para as pessoas fazerem as compras. A gente tem a 2TM Holding, tem o mercado Bitcoin embaixo, a gente criou várias empresas porque tem a custódia desses ativos, né? E aí a custódia tem trâmites específicos de CVM, Bacen, então a gente tem uma empresa de custódia, uma empresa de tokenização, uma corretora, muito pensando já, né, que a Vanessa está trabalhando, pensando na regulação. A IP, que é uma IP do Banco Central, para ter uma conta e uma agência, né, assim funciona. Então, a gente tem uma empresa para a IP, por isso que a gente tem esse conceito de holding. E nós investimos em 20 empresas, porque o blockchain é diferente de eu estar pegando fazendo uma inovação, sei lá, pega um pet, né? Vai lá, tem a Pet Love incrível, tal, muito melhor do que antes, mas é uma loja melhor, um conceito melhor. Aqui é uma indústria que se atualiza. Então, por exemplo, não dá para a gente querer fazer tudo que tem de NFT. Então, a gente investiu em 3 empresas de NFT. Não dá para a gente ter todas as licenças, a gente investiu em algumas empresas que já têm as licenças. Então, aqui é um pouco eu não vou entrar, mas um pouco do que a gente tem. A gente tem uma asset, uma corretora, temos o portal do Bitcoin, que hoje é o site com o maior número de acessos em termos de conteúdo do Bitcoin do Brasil, Blockchain Academy, onde a gente promove os cursos, e assim vai. Tem um private, como um banco tem também. Então, hoje é um ecossistema bastante relevante, estamos atingindo quase 4 milhões de clientes, pensando que é mais ou menos o número que tem na Bolsa. Então, tem muito mais gente no Brasil já do que a gente imagina. Isso, 4 milhões só no mercado Bitcoin, né? Tem quase 40 corretoras no Brasil. A gente estima que já tem uns 10 milhões de brasileiros, né, que possuem alguma criptomoeda. O que prova, incrível, mas o que prova que a gente está muito no início. E a educação está só começando. E agora, Nubank listou criptomoeda, né, para comprar no site, XP, BTG, Mercado Pago. Então, a gente acha que a educação vai, né, a democratização desse acesso básico, que é comprar Bitcoin e Ethereum, vai se expandir muito rápido com esses grandes canais vendendo também, e não só agências. Então, como o Carlos falou, acho que o grande ponto está na descentralização. Hoje as coisas elas já funcionam, mas com intermediários, e às vezes esses intermediários são caros. Então, quanto custa fazer um IPO hoje? A mesma coisa que custava fazer um IPO nos anos 2000. Não faz muito sentido, né? Porque tudo, em termos de tecnologia, ficou mais barato. Mas quanto custa emitir uma debênture hoje? Mais ou menos a mesma coisa que custava fazer uma debênture em percentual no ano 2000. E você vê isso acontecendo com várias coisas, né? Quanto sobra na última linha de um pequeno restaurante? 3%, 4%. Mas o vale-refeição cobrava 7%, 8% dele. Para emitir um papel, a pessoa chega lá e entregar. Hoje o vale-refeição foi atacado, né, com startups e tal, e a margem está muito menor. Então, quanto cobra um corretor de seguro, seguro de vida? 20%, 40% do que você paga não vira prêmio. Vira uma taxa de corretagem. Será que vale 20% do serviço? E aí que o smart contract entra, né? Uma empresa da França criou um seguro, já tem seguro de atraso de voo. Como que funciona em todos os seguros? Você tem que fazer um claim, né? Bati meu carro, você tem que fazer um claim, provar. O atraso do voo está lá no sistema da Infraero. Então, eles criaram um seguro que lê o sistema. Você tem um seguro do voo, tal, o voo atrasou, caiu a indenização na conta, sem você ter que provar que, olha, o meu voo atrasou, daqui a foto, tal.
tive que pegar um hotel, cancelar o voo, ou seja, isso está tudo em sistema já, né? Mas o nosso mundo quase que inteiro ainda funciona com intermediários. O cartório, por exemplo, né, leva 60 dias para você colocar uma alienação fiduciária numa compra, né? E aí, durante 60 dias, o vendedor morreu, entrou em inventário, o negócio cancela, você perde o emprego, desiste do negócio, ou seja, negócios deixam de ser gerados quando você tem esse tipo de você consegue reduzir isso. Eu acho que o blockchain vem atacar muito em excesso de intermediários com um custo que atrapalha o negócio principal. A intermediação ela nunca deveria concorrer ou atrapalhar, né, o negócio principal. Não, é a deficiência que funciona muitas vezes contra o cliente. Sempre. Então, você consegue fazer um negócio que tenha margem, que seja eficiente, você não tem que sempre estar criando pequenas barreiras quando você vai fazer qualquer claim. É isso. E acho que outro ponto é reduzir a assimetria de informação. Esse ponto aqui então, você compra um CDB lá, você vende 130 do CDI. Quanto que aquele CDB devia estar te pagando, né? Então, hoje, uma corretora grande, ela compra um pacotão a 180 do CDI. Sabe quanto é que você vai ficar feliz? 130, você fica entrega 130. Mas quem está tomando risco é você. Ela não devia ficar com 50% do CDI. Mas isso, né, isso não é transparente no mercado. Essa preocupação com a simetria da informação é que ela transpondo para conselho, ela dá uma segurança muito grande também para os conselheiros quando vão tomar alguma decisão, né? E algumas estratégias, elas são muito montadas em cima dessa procura de redução de assimetria de informação. E acesso, né? E acesso a mais gente. Eu acho que a gente já tem vários exemplos, né, de desmaterialização, né, de jornais, hotéis e desintermediação, né, com Airbnb e tudo mais. Isso tem muito mais ainda para acontecer. Acho que o ambiente é muito... A gente vai falar de algumas coisas, né, como a gente falou de NFT, de tokens, mas tem DeFi, tem outros conceitos, como funcionam as wallets. De novo, como o Carlos falou, o tema é para muito mais do que... Volta um slide, por favor, desculpe. Imagina quem estava sentado no board de alguma empresa de varejo que não identificou a chegada do Amazon, que não chegou, não enxergou o que isso tudo podia estar acontecendo, né? Então, essa sensibilização, ela é fundamental para a gente exercer bem os nossos papéis, tanto de executivas quanto de conselheiros, né? A gente está bem atrasado, viu, Cris? Desculpa. Uma corretora dos Estados Unidos tem 250 bilhões de dólares de custódia. Acho que a gente tem 2 bi no Brasil, somando tudo de dólares. O mercado institucional lá já aconteceu, né? Os bancos já estão participando e tal. E aqui a gente está em 2017, 2018, na era do preconceito, né? Achando, não, isso é lavagem de dinheiro, anonimato. Eu adoro. De novo, né? Quem entra na nossa corretora para comprar, coloca o seu CPF ali. E quando você tem os hashes lá, a gente... Eu adoro uma frase sua, que a Lava Jato aconteceu... Não foi cripto, né? Foi com TED, mala, e não tinha Pix na época. Quando estouraram o apartamento do Gedel, não tinha bolsas de Bitcoin. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem aquele vídeo clássico lá da CNBC entrevistando o Bill Gates, né? Era o nome dele. E o Bill Gates explicando o e-mail, né? E o entrevistador tirando sarro da cara dele, falando quem vai querer, né, se comunicar por mensagem. A gente ainda está nesse momento aqui, né? Eu falei com TCP/IP. E hoje, assim, todo mundo usa a internet, ninguém fala, você está usando TCP/IP. Como o Carlos falou, a gente já está usando blockchain e não sabe, e é bom que seja assim mesmo, vai pegar. Mas era um pouco lá nos anos 2000, qual a sua estratégia para a internet? Acho que agora a pergunta é, qual a sua estratégia para o Web3?
nos conselhos, nas diretorias, pouca gente ainda está falando disso e presos, acho, muito no preconceito. Em uma reunião a gente tem feito hoje, chama de MPD, né, ir de empresas, nos bancos, falar, e um diretor de banco disse, eu tenho uma definição para metaverso. Cercar com muros é um manicômio e se colocar uma lona vira um circo. Então, deixa ele achando isso, né? Essa questão da tecnologia, isso que a Cris falou e você falou, eu venho desse mercado. E uma coisa que eu aprendi é, todo ano, 30% do que você sabe vai para o ralo. Não tem como. Então, eu tinha um chefe, que ele até, o Marcelo Porto, ele até fez uma live conosco, que ele falou uma frase que me marcou muito, dizendo, se você não estudar pelo menos 30%, não tiver renovação anual, em 3 anos você é um inútil social. E eu acho isso no mercado de tecnologia. Esses exemplos que você deu, acho que só reforçam o quanto a gente realmente está atrasado em correr atrás. O principal ponto é que a gente reconhece o avanço tecnológico do passado, né? O iPhone é de 2007 e tal, e a gente subestima o do futuro, sendo que agora tem 5G, ou seja, o próximo passo vai ser muito mais rápido do que foi antes. O que veio de dinheiro de venture capital para cripto, as empresas de cripto, o pessoal fala, mas a usabilidade é ruim. Como a usabilidade da internet em 94 também era ruim. Isso. Então, vai melhorar, tem dinheiro para melhorar e tem muitas aplicações. Então, acho que vocês vão ouvir falar muito em tokens, né? Eles são representações digitais, vou passar um pouquinho que o Carlos explicou, de ativos que estão armazenados em um blockchain, permissionado ou aberto. E acho que um bom conceito de uma aplicação é o fracionamento. O fracionamento, ele existe hoje quando você compra ações de uma empresa. Você compra um pedacinho daquela empresa. O que a gente consegue fazer aqui é trazer isso para qualquer item. Uma dúvida, hoje, tanto de tokenização, de não necessariamente falando de bitcoins, né, de moedas, mas quanto a gente vê hoje dentro do mercado, já, não sei, de sociedades que estão levantando capital por meio de tokenização ou coisas nesse sentido? Acho que estatística do quanto eu não tenho, mas como o Carlos já disse, eu tenho muitos casos, né? Acho que isso é um ponto, acho que de NFT de engajamento, né? A Lacoste lançou o NFT dela. É que o cliente compra, chega na loja, ele tem aquele NFT, ele tem descontos. Aí pode ser perpétuo, pode ser por um tempo, pode ser por uma coleção. É o princípio da milha. É o princípio da milha, mas é uma milha muito mais inteligente. Muito mais. Imagina que, assim, eu sou diamante da Gol, né? Eu não tenho nada para fazer com aquilo além de ir lá e pôr a Gol. Aqui você vende o teu NFT, né? Então você pega o histórico dos teus... Imagina se fosse pegar a tua coleção de crachás, né? E ter isso tudo digital e você pode vender isso. Então, acho que o mercado secundário é um ponto, e o segundo ponto são os upgrades, né? Então, você compra um Tesla hoje com 300 cavalos, depois vem faça um upload, você atualiza ele passou a ter 350 cavalos. Então, o NFT, a milha, ela está lá, né? As regras do programa e funciona daquele jeito. E com a desvantagem, porque ele pode botar o preço da tua passagem, como é monopólio, entre aspas, ele pode subir. Aquela viagem que custava 5 mil milhas, ele pode arbitrar que vai custar 15 mil milhas. 15 mil milhas. E quanto vale milha? 30 mil milhas ou 70 mil milhas, e aí acaba você aquilo vira pó, né? Eu acho que o grande ponto aqui é você lança o NFT e é um canal de comunicação com quem é dono dele. Que hoje pode ser eu, amanhã outra pessoa. E aí, ao longo do tempo, você lança novas campanhas em cima daquele NFT. E acho que é um caso brasileiro muito legal da Reserva. Não sei quem já viu, chama Piston Birds, que eles lançaram os pica-paus lá em NFT. E aí eu comprei um, por exemplo, você compra ele e ele te leva para o Discord, que é o canal, né, dos gamers, e te ativa em comunidade. Então, assim, eu era um fã da Reserva, o Rony lá da Reserva não sabe, né? Quem é Roberto, quanto eu já comprei e tal. Agora, com o NFT, ele fica me ativando no Discord, com campanha, mas isso já dá para fazer, né, com os CRMs por e-mail, né? Por SMS, é uma coisa chata, né?
E o pica-pau lá custa $500. Assim, se eu paguei $500 naquilo, é porque eu realmente gosto da marca, né? E eu posso vender ele depois para alguém que goste mais ainda e vai me pagar $1.000. Então, ainda tem... Então, assim, é um canal de engajamento muito mais moderno do que o CRM tradicional. E você coloca também os seus valores, né? Você vai comprar o pica-pau porque o pica-pau é de uma empresa que... Isso. Aí acho que tem um ponto do badge, né? Que é a exposição. Até eu vou fazer um post no LinkedIn hoje de uma arte que eu comprei, que o artista fez o NFT da obra. Eu tenho o NFT e tenho o quadro. Você não se sentiu desvalorizado a tua obra? Não, pelo Ou contrário. super valorizado? Aí agora eu tenho um porta-retrato daqueles digital que eu coloco na minha sala e eu tenho a obra em casa, física, e aquela eu posso ter onde eu quiser, a digital. E tenho ela na minha galeria no OpenSea. Então, como é um quadro de carro, todos os meus amigos que gostam de carro, eu posso mandar para eles. Olha que legal o quadro que eu comprei. No tradicional, tem que levar todo mundo para jantar em casa, para mostrar o quadro. E a gente acho que subestima a nova geração, né? Porque quem já gastou com V-Bucks aqui? Então, quem tem filho, talvez não sabe que gastou, mas... Aquela conta do PlayStation é um V-Buck, gente. Aquilo é o metaverso, né? Comprar dinheiro, né? O V-Bucks é um dinheiro virtual para ele usar num jogo e comprar roupa. É muito doido. E esses jovens serão os novos investidores, né? Os novos consumidores. Eles já vêm com isso embedded. Então, a gente toma muito pelos nossos valores, pelas nossas crenças e não pelo... Dando um passinho atrás, não seria muito mais inteligente no mercado, daqueles mercados de cashback? Você, ao invés de fazer o cashback como milha, como qualquer outra coisa, fazer em NFT de forma que se todos os cashbacks que você ganhasse entrasse numa conta de NFT qualquer, e essa conta você poderia gastar em qualquer outra coisa, porque na minha cabeça, e pode estar um pouco desconexo, mas você permite que o consumidor, o dono daquela moeda, possa não só voltar na sua loja, mas assim, isso fomentaria o mercado como um todo. Não sei por que não fizeram isso, deve ser Porque é uma revolução do modelo, né? Porque como que o modelo de cashback tradicional ganha dinheiro? Com as milhas expiradas. Ele ganha dinheiro quando você não usa a milha. E ele se apropria do valor, né? Aquilo vai caducando. É um contrassenso. Contavelmente, coisa baixa naquilo que deixa de ser... E a milha é um passivo, né? Se ela caducou, aquele passivo sai e vira receita. Então, é um modelo de negócio. Quando ele abre e aquilo começa a ser usado, né, 100%, mas acho que já tem gente fazendo. O Nubank anunciou essa semana que vai fazer o Nubank Coin. Então, quem tem grandes ecossistemas, não sei se vocês estão aqui, né, mas Mercado Livre também já saiu no jornal, uma informação minha que vai fazer um Mercado Livre Coin. Por que ele vai pagar o fornecedor dele em reais ou em dólares? Ele paga na moeda dele e esse fornecedor paga outro e o dinheiro fica circulando ali dentro nessa moeda digital. Com que lastro? Com um lastro provavelmente em reais, né, depositado. Então você tem um stablecoin, né, como já existe de dólar hoje, né, para cada token de representação, né, para cada token você tem que é o token lastreado. Então você pode ter um token lastreado em dólares, nós temos um token lá de precatório, tem um precatório por trás, tem um token de consórcio, um token de energia. Mas o que muda para o tradicional? É o token poder ser transacionado 24/7, R$1, fazer uma emissão de R$1 milhão, emissões pequenas, enquanto o mercado tradicional funciona com volumes muito maiores. É uma desburocratização, né? Assim, se torna muito mais rápido. Compra sábado. Acho que a gente... Sim. Você vai falar sobre tributação, a Vanessa vai falar? Vamos. Pergunto porque, assim como a questão da energia solar, por exemplo, é uma coisa que não anda, né, por conta dessa falta de maturidade, essas definições, né, em relação à legislação, tributação.
Parece um pouco... Está nesse momento agora. Dos NFTs, pessoal, a gente tem NFTs de carbono e temos NFTs de ESG, de arrecadação para causas. Então, a causa cria um NFT que foi criado por um artista que prometeu doou para aquela causa, vendeu barato, e quem compra aquilo, o dinheiro já tem uma destinação pré-combinada no smart contract de para onde vai aquele dinheiro. Então, você tem a segurança, né, de para onde vai o dinheiro, e você tem o badge para colocar na tua galeria que você apoiou a causa X ou a causa Y. E tem, acho que para quem está em conselho, o conceito de DAO, né, que é uma governança distribuída ou pré-definida no protocolo. A gente tem um caso... Nós investimos numa empresa chamada Fingerprints DAO, ela tem uma coleção de arte e os token holders decidem o que é feito com aquela coleção. Qual obra vai ser vendida, por qual preço, qual obra vai ser adicionada na coleção. Imagina você ter uma curadoria de arte onde você tem um pedaço. Aí, quanto vale o meu voto? Quantos tokens você tem? Então, isso para modelos de revenue share, a gente está exercitando bem, né? Porque às vezes você fecha uma parceria de revenue share com alguém, é 70-30, e cada um promete ali, né? Tu vai vender tanto, né? Nunca vende, vai vender mais ou menos do que foi previsto, nunca vai acertar. Só que o 70-30 está lá cravado na pedra. Um token de dividendo, né, ele consegue medir a produção e pagar conforme o que produzir. E você consegue trazer mais parceiros para o mesmo contrato, cada um ganha o que merece. Então, tem uns temas assim de governança, de voto em cima do token que são bem... A gente aqui estava tendo uma ideia muito louca, eu e a Cris, né? Estava viajando aqui com voto de acionista também, porque com ativo, né? Token a ação não vale um token, aí você vota com base em tanto de... Eu estava viajando. Pessoal, temos NFTs de impacto já. O Neymar gastou 6 milhões, né, para comprar os dois Bored Apes. A Madonna também gastou 2,7 para comprar esse. Ela está querendo muito comprar um outro que tem o Cap, que foi inspirado nela, mas está muito caro. E tem o caso do Beeple, né, de 60 milhões que o Carlos mostrou. E acho que metaverso, né? Metaverso tem também bastante crítica. Eu acho que muita gente já está no metaverso e não sabe, né? Quando uma família jantando ali, né? Então, o casal e os 2 filhos, estão os 4 no celular, né? Tá todo mundo no seu metaverso. Mas o que o NFT trouxe, essa coisa de play to earn, né? De moeda, acho que ele trouxe uma materialização para dentro do metaverso e uma qualidade de 3D maior, né? Então, processo seletivo, 3D, né? Essa bolsa foi vendida por 22 mil no Roblox, é uma bolsa Gucci virtual. Que valia mais que a bolsa física. Fala um pouquinho. Eu estou nesse universo, os metaversos em geral, eu venho trabalhando com isso já há algum tempo, entrando pelo canal da Publicidade e Marketing. E eu estava aqui levantando a mão para falar que é bem tranquilo de entender um NFT quando você entende que você tem todo um mundo virtual que você também possui, não só possui para ter, como possui para vender e para mostrar. Então, tudo que a gente já faz na vida real pode ser para bem e para mal reproduzido no mundo virtual, tendo preço, tendo demanda, tendo procura. E você falou certinho, eu tenho filhos no Roblox, né? E a gente fala muito disso, quanto vale o Roblox deles se ele é trocável. Mas para a gente vai valer igual. Todas as grandes marcas lançando seus tênis, suas bolsas ali, tendo comprador para comprar aquele asset e depois revender eventualmente. Então, a lógica é fácil de entender. Mas com uma diferença. Tem. Se eu tenho uma bolsa Gucci virtual, é só para aparecer. Se eu tenho uma bolsa Gucci física,
eu uso, eu carrego coisas dentro dela, quer dizer, tem ainda uma outra utilização. Tem a utilidade. Sua arma do Fortnite. O jogo pode ter mais utilidade também na vida real. A gente é combinado de fazer as coisas. Eu queria deixar só uma pergunta para você responder no fim, está conectado com isso. Qual é o futuro da criptoeconomia nesse mundo de metaverso? Eu acho que isso é uma coisa que me deixa pensando, isso que a Marilisa comentou, porque o metaverso você tem que ver com valores meus, com características minhas e não minhas. Então, como é que isso vai funcionar, a criptoeconomia no metaverso? Mas não precisa responder agora. Eu acho que o ponto é ter essa experiência no metaverso, né? Então, a Nike está com loja lá, a Gucci está com loja lá, e essa questão de mostrar, né, tem uma questão de exposição e de status, acho que só muda um pouco onde você está mostrando. Né? E uma vez eu estava com os meus filhos e eles falaram, não, a gente tem que chegar em casa às 4 horas, porque vai ter o show do Marshmello dentro do Fortnite. Para assistir. E aí todos saíram comprando skin do Marshmello, né, para colocar no seu avatar do jogo. E eles dão valor para isso. Né? E eles dão valor e ponto. Então não tem o que a gente questionar se eu gosto, se eu não gosto. É uma realidade. Eles falam que é mais barato. Eles falam assim, é menos de R$100, me dá um crédito para comprar Pokébola, para caçar o Pokémon, eu vou trocar o Pokémon, não sei com quem. O Boticário, né, recebeu 9 milhões de visitantes na sua loja virtual. Então, acho que quem chega para comprar um carro numa loja já pesquisou o carro todo antes. Né, a BMW fez o lançamento do iX, que é um dos últimos, eles fizeram um lançamento inteiro no metaverso, não fizeram no salão de Detroit. Por isso que eu falo, gente, que sim, já está acontecendo e o nível de conhecimento, acho que do mundo executivo aqui no Brasil está muito atrás. Roberto, só acrescentar um pouco que se falou no passado, falou há pouco, da questão do raciocínio da gente superestimar o passado, mas subestimar o futuro. E a Amy Webb, ela fala muito isso, que futurismo não é sobre você adivinhar o futuro, prever o futuro, é você se preparar analisando um repertório muito mais plural de toda a interconectividade dos game changers, das tendências. Então, na verdade, para a nossa, vou falar, para a minha geração de baby boomers, para a nossa, né, Crisanta, essa questão de trazer o vetor das mudanças comportamentais e sociais, quando você está num conselho, isso é muito importante, porque tudo que você colocou aí, da questão dos carros, a questão de moda, a questão da educação, por que a Sample fez esse pop-up hoje aqui dessa iniciativa? Porque educação, você tem comunidade, você tem engajamento numa causa de lifelong learning, então é perfeito para você mobilizar isso através da tokenização. Então, eu acho que a gente sabendo desse horizonte de possibilidades, a gente começa a ver por que varejo, educação e saúde são as três mais emblemáticas no metaverso. Então, é o que você acabou de falar. Os nossos filhos, que são ou millennials ou Y, isso é muito natural, porque eles nasceram, né? Agora, a gente entender essa dualidade da vida física e virtual é um mega desafio. Né? Olha mais longe ainda, né? A gente sabe coisas importantes sobre a vida. E quem está vindo aí, eu falo, você quer saber de metaverso? Não pergunta para mim. Eu posso responder um monte de coisa, mas pergunta para o meu filho. O que ele acha? Ele está preocupadíssimo. Só que a gente sabe da vida, a gente é no analógico digital e a gente pode sim ensinar coisas para ele se a gente estiver aberto para ouvir. Tem uma frase que eu vi outro dia que é maravilhosa. Se você vai caminhar para o futuro olhando para trás, para o passado, você está indo de costas em direção ao futuro, a gente precisa de frente. Essa conversa com quem está lá na frente, com quem tem 10, 15, 20, 30, 40 anos a menos, mas já está atuando digitalmente, é fundamental. E aí a gente não pode ser vertical. Aí a conversa tem que ser horizontal e aí eu volto com ela para a educação. Porque educação para esse pessoal é troca, não é vertical. Eu te digo o que vai ser. Porque quanto mais eu tentar dizer o que vai ser, menos efeito eu vou ter ali.
E acho que a gente tem que ter o direito de cometer os nossos erros, né? Estando no conselho. Se eu não quero fazer, eu não acredito, eu faço bem. Se vai dar certo ou não, é a sua. O duro é ser contra e negacionista, isso que é feio. E eu passo a vergonha ali, dizer assim, não está acontecendo, isso é uma viagem lá da Meta, né? E trocou o nome do Facebook para Meta. Então, são bold actions, né? E de uma empresa que tem uma influência gigante, e eu digo, não, isso não vai acontecer nada. Então, esse denial mode que é muito chato. A gente estava com um investidor e ele falou que ele estava num board provocando, né, deu F3, e um conselheiro disse, não, isso, o meu filho usa isso tal, mas eu sou contra, e ele falou, talvez o seu filho devia estar sentado aqui nesse conselho. A gente tem que cuidar para não tomar uma dessas, né, porque it's happening. De preferência, sua filha sentada. E esse conceito de DAO, né, pessoal, de organizações autônomas, é esse tema de um voto com as regras claras, pré-definidas, e que você tem, é como se fosse um cap table dinâmico, assim, você tem mais facilidade de trocar quem está lá ou de quem ganhou mais relevância, ter de fato mais relevância, sem ter que discutir um acordo de acionistas que foi feito 10 anos atrás. É engraçado, você pega, por exemplo, a representatividade de um banco numa associação de bancos, né? Isso. No momento que ela foi criada, sei lá... Ou na CETIP, a CETIP era mutualizada, ela era 12 bancos, né? E cada banco tinha uma participação, mas ela foi setada no momento. Se você tem um banco que sobe e desce, isso era uma confusão. Mas não foi resolvido, hein? Não foi resolvido, mas está vindo. Não, a regra de votação em empresa aberta muda todo ano, porque todo ano eles veem um problema, assim, que é tão não digital, tão... Que bom, né, que vem que tem um problema. Pode ser que algum dia a gente chegue, né? Então, essa é a Fingerprint DAO, que a gente é fã deles, eles têm uma coleção muito legal de arte, né? Então, por exemplo, a gente tem direito a voto, né, e são 300 sócios. Uau. Que votam, tem os canais de discussão. Talvez, Inácio, pode falar um pouquinho do Discord? Porque acho que essa é outra coisa que às vezes eu falo, a pessoa fala, o que é Discord? Boa. Vou até puxar um ponto que você estava falando da... Oi. Está toda no Discord. Pode ir lá na frente. O Discord, se você quiser uma cadeira que combine com a sua roupa, tem que... A gente trabalhamos com tudo. Mas até antes de falar de Discord, tem um ponto de comunidade que é importante a gente perceber. A Amy Webb, por exemplo, ela fala muito sobre a gente tem uma percepção de um mundo e nossa, quase não sei a palavra. É difícil falar em português, é uma palavra que a gente não está acostumado. Mas que como que a gente está acostumado a ver o mundo, só que a gente está em constante mudança. Então, se a gente não vai buscar a mudança de comportamento e colocar uma visão de negócio, e principalmente do ponto de vista de comunicação, porque para gerar negócio a gente precisa da comunicação para falar com o mundo, a gente vai ficar para trás. Tem até esse ponto que do metaverso mesmo, a pandemia foi uma mola propulsora absurda de aceleração dessas mudanças. Então, imagine que no Brasil a gente tinha o carnaval, que qual que é o hábito? Todo mundo vai para a rua, fantasia e tal, e de repente, gente, acabou o carnaval. E aí o Tinder, por exemplo, fez o carnaval dentro de um videogame. Ele levou os artistas com as suas skins, a galera podia ir lá comprar e teve um absurdo de pessoas ali dentro do movimento e passava pela avenida, aí tinha o lugar do bloquinho que você trocava o seu abadá. Você chegava lá, tinha um lugar que era o lugar da pegação, onde você podia se conectar com as pessoas. Então, é uma mudança de comportamento muito grande, onde a gente podia imaginar, né, que esse intangível poderia ter uma transformação desses comportamentos. Então, o Discord, ele vem de uma visão de comunidade. Para mim, se a gente não tem uma visão de comunidade para olhar para tudo isso do ponto de vista de negócio, a gente se perde, porque o caminho é completamente ao contrário. É mais ou menos o TikTok. Eu lembro que eu dei uma palestra uma vez no TikTok, falando para agência de publicidade isso. Imagina eu chegando lá
para a galera que está criando desde os anos 90, e eu falando, gente, esse tipo de estrutura está falida, não funciona mais. Eu fui vaiada. O TikTok está aí bombando absurdamente, está todo mundo, como que eu faço agora essa movimentação? Então, tem um ponto que é como que a gente olha para frente, e a geração Z, ela traz muito insight para a gente de comportamento, porque ela nasceu, esses dias minha sobrinha me perguntou o que era Discman. Eu me sinto uma jovem ainda, filha, não pergunto pra tia. E aí eu pensei, e tinha assim, o Discman ainda que você ia andando e ele travava, né? Tipo, meu Deus, tem que andar suave. como você explica, né? O que é o CD? Não, e você tinha um dispositivinho que você bloqueava para ele pro CD mexer menos, os mais sofisticados, os mais caros. E qual que é o avanço disso? Assim, para mim tem a questão da desmaterialização, e eu falo, inclusive, que a minha própria jornada partiu disso. Eu fiz jornalismo, eu achava que eu ia trabalhar no jornal escrevendo. E eu era menina da internet, não existia meu cargo, eu era menina da internet, vai lá, tem esse tal de blog aí, que as pessoas estão falando, o Orkut, que começou a ditar comportamentos que mudam como que a gente faz negócio. Então, tem o Discord, e se você fazendo um paralelo, Clubhouse. Quem viu Clubhouse bombando, vai... Não, gráfico Gráfico é bizarro, mas por quê? Eles não abriram para Android, qual é o comportamento do Brasil? Como que você insere marcas? Aliás, quantas das marcas estavam preparadas para estarem dentro desse ambiente? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma potência de podcast bombando, né, no outro lado, e você fala, não, então tem uma potência de voz aqui, Alexa, a gente já tem uma mudança de comportamento, a minha sobrinha, ela pede pizza pela Alexa, ela quer pedir pizza. Tem uma campanha da Domino's, inclusive, que entendeu esse comportamento e virou um canal de negócio de vendas. E aí, cruzado com o quê? Com o comportamento do momento da Jojo Todinho na Fazenda, se conectando com uma conversa que está bombando na hora. Então, é entender o comportamento e conectar muito disso tudo com o que as pessoas estão falando. Então, toda essa parte de listening, de olhar, tipo, canais subvalorizados, porque quando a gente olha, geralmente, para onde eu vou distribuir o meu dinheiro para comunicar minha marca? A gente vai lá, coloca, né, no nosso orçamento lá, tipo, isso daqui vai para a mídia. Quais são as mídias que a gente está buscando para se conectar? Boa parte dos investimentos continuam lá, né, no Google, que ainda tem a questão, né, da centralização, só que as novas gerações estão trazendo uma movimentação que leva as conversas, que é o caso do Discord, por exemplo, para outro local. Isso é um tema muito interessante para abrir a visão dos conselheiros. Se os conselheiros não tiverem essa sensibilidade, como todo mundo é igualzinho, né, aquele perfilzão clássico que a gente está acostumado, quer dizer, quando alguém traz uma ideia dessas, não, tem que botar na Globo, no Estadão, não sei o quê, papai. Não faz mais sentido, né? Não, total. Então, é importante abrir. Assim como o Clubhouse, por exemplo, teve muitas empresas que apostaram no Snapchat, que foi o mesmo comportamento. Começou a cair, mas tem uma comunidade específica que ainda está lá. Ainda tem uma comunidade específica, mas a questão é como que a gente está olhando para a comunidade, para o que as pessoas estão consumindo, para a gente entender qual é a melhor estratégia de negócio de investimento. Acho que falou assim, quantas empresas estão discutindo comunidade? Exatamente. Porque quem tem comunidade, porque com tanta oferta concorrente, quem está em B2C se mantém vivo pela comunidade, gerando um cliente fiel. Né? E tem pouquíssima discussão de comunidade em empresas tradicionais. A São Paulo trouxe uma preocupação grande e criou uma comunidade, não só a comunidade ABPW, mas que a gente estendeu para todos os outros grupos. A gente está fazendo dentro da comunidade um programa de mentoria, que eu tenho 3 comunidades se conversando. Né? Esse evento é fruto de 2 comunidades. Então, quer dizer, essa preocupação ela tem que estar presente, efetivamente. Né? Um exemplo dessa semana uma dos top of the towns no mercado de inovação é que morreu uma startup de telecomunicações, que é a Fluke, né? Então, havia o debate sobre tanto o modelo de crowdfunding, porque ela fez crowdfunding numa plataforma, como por que morreu, né? E
E eu e o Penione, a gente está numa venture builder que um dos sócios vem do mercado de telecomunicações. Aí eu perguntei para ele. Investindo no No que ele está dizendo que eu certo, né? Espera que não morra. Aí eu virei e falei assim, Dani, por que a Fluke morreu? Aí ele falou, Kika, em 2006, eu já dizia que esse modelo de operação de telecomunicações, do jeito que a Fluke montou, estava falido. Então, de novo, a questão das sinalizações, do seeing around the corner, com todos esses vetores de mudança, ele viu isso em 2006. Então, assim, qualquer pessoa que tivesse no conselho dessa startup poderia estar questionando o modelo de negócio, né? Então é mais ou menos isso, né? O que você tem que olhar completamente diferente do seu repertório para poder assegurar que você está vendo os movimentos. Então, é comunidade, é data, é gestão de dados, é telecomunicação, é um monte de coisa que você tem que ter para somar um modelo que te permita perguntar. Eu vou aproveitar esse tema e fazer uma pergunta da Viviane, que fez uma pergunta mais, que acho que tem muito a ver com comunidade, que ela está perguntando. Existem iniciativas relevantes no mercado para viabilizar a democratização do acesso ao maior número de pessoas possíveis em criptomoedas, como, por exemplo, aconteceu com o Pix? Ela está perguntando isso, e acho que a questão de democratização tem muito a ver com a missão da própria NB, né? Que como o maior número possível de pessoas hoje pode ter acesso, e o acesso, né, você não precisa ter um investimento mínimo, então acho que é legal vocês contarem um pouco. Eu também. Então, acho que primeiro você compra a partir de R$1. Então, muita gente ainda acha um Bitcoin está 120 mil reais, eu não tenho dinheiro para comprar. Né? Então, antes a gente vendia a partir de R$50, agora a gente vende a partir de R$1, você vai comprar 0, something lá e isso com todos os ativos que estão lá. Então, acho que um pouco da democratização passa por esse valor mínimo, né, da pessoa experimentando aos poucos. Segundo é educação. A gente comprou a Blockchain Academy e a gente comprou a Parmais. A Parmais é uma gestora que era da Analisa, né, que focada em educação financeira, em planejamento financeiro. Então, a gente tem no nosso site um negócio chamado Biofinanceira, que é tipo um suitability, mas você vai lá e preenche tudo da vida, família, sem seguro de vida, se não tem. No final, ele dá um resultado de reserva de segurança e a gente recomenda uma alocação de cripto pós-reserva de segurança. Então, é o oposto do vem aqui, ganhe 10% ao mês. Porque, como é um ativo de risco, a gente tem que cuidar para não ir nesse democratizar e uma pessoa que não deveria ter dinheiro em cripto ter. Né? Como é que eu acesso a isso? Tá no nosso site. A gente pode mandar o link, né? Acho que um outro ponto da democratização é o tipo de ativo. Desde 2010. Então, eu acompanhei o processo, a venda, estava mandando fotos sua. E um outro exemplo de tokenização é o tipo de ativo. Deixa eu ir. É melhor ir aí. É o tipo de ativo que a gente tokeniza, né? O Roberto até mencionou aqui na fala dele sobre os precatórios. Quando a gente fala de uma compra de precatório, é um valor, muitas vezes, um valor alto. Existe um mercado importante para isso, mas é para grandes fortunas ou para grandes empresas que conseguem aportar o investimento nesse tipo de direito de crédito que tem um risco associado. E ele tem um retorno muito bom, mas ele fica limitado a um determinado público de investidor. Com a tokenização, você consegue, usando uma tecnologia segura, dividir esse ativo em pequenos pedaços, e aí mais pessoas podem comprar por um preço menor e ter acesso a esse ganho. Então, isso hoje já acontece para precatório, para fluxo de pagamentos, para cota excluída de consórcio, para energia, e aí para um sem número de coisas tudo que a gente puder, que a gente tiver de ativos físicos, ou mesmo digitais, que a gente possa transformar nessas pequenas partes, é possível democratizar o acesso a esse tipo de investimento. Posso aproveitar que você comentou um ponto sobre compliance, que é mesmo seguindo a tua linha da pergunta. Uma vez que você democratiza, como é essa questão de compliance de governança? Porque eu sei que tem uma corrente que é contra a questão de você organizar isso, de você ter mais estruturas e mais processos, com medo de que isso onere. Até o teu ponto que você comentou antes com relação a onerar o processo.
Por outro lado, a gente viu a internet, quando ela foi lançada, ela não tinha regras, né? Foram criadas. LGPD, uma evolução. E como é que está isso? Eu sei que tem um projeto de lei sendo tramitado relacionado à criptoeconomia. Como é que está isso? Primeiro que a gente é favorável às regras de governança e de compliance, é isso mesmo, a gente tem duas correntes no mercado, uma totalmente libertária, então ninguém sabe quem é quem, todo mundo faz o que quiser, etc. Só que quando a gente fala, por exemplo, da corretora, né? Vou usar esse exemplo, que é o nosso carro-chefe hoje, a corretora de criptoativos. Ela se conecta com o mundo tradicional. Quando a gente recebe valores em moeda fiat para fazer a aquisição de um ativo. Por mais que o registro desse ativo na blockchain muitas vezes seja anonimizado, eu sei quem é o cliente que se registrou na minha plataforma. E a partir de como os clientes transacionam com a gente também sabe quando aquele comportamento tem uma probabilidade de ser um comportamento fraudulento. Ou alguém que replica no mundo digital, a lavagem está tentando replicar no mundo digital a lavagem de dinheiro que acontece no mundo físico. A gente quer que isso aconteça? Não, porque isso compromete a credibilidade do sistema, compromete a sustentabilidade desse sistema. E a gente tem condição de controlar. E não é um custo, não é um ônus excessivo. Quem diz que é um ônus excessivo está errado, não é. Hoje já existe muito meio automatizado de você fazer o KYC bem feito, de monitorar as transações online de uma forma automatizada também, que não requer atividade pessoal, não requer um investimento tão expressivo em pessoas e que é eficiente. Então, a gente sim precisa fazer o controle para evitar que os mecanismos sejam usados para finalidades indevidas, por exemplo, para prevenção à lavagem de dinheiro, quebrar esse preconceito. Por exemplo, o volume percentual de lavagem de dinheiro no sistema financeiro tradicional é mais do que 10 vezes o que acontece no mundo online, quando a gente vai olhar para as corretoras de cripto. Mas não é essa a imagem que fica. A imagem que fica são dos pequenos casos pontuais que ganham mais exposição. Por quê? Porque por ser tudo no ambiente online, a gente tem muito mais condição de traquear tudo que acontece nessas movimentações. E reporta para o COAF, né? E reporta para o COAF. A gente, por exemplo, tem registro no COAF e reporta as operações suspeitas. Mas, por exemplo, né, quando é fraude, tudo bem. Mas a Rússia boicotar, o mundo boicotou a Rússia através do SWIFT. Excluiu a Rússia do sistema SWIFT, ou seja, eles não podem mais viver. Se utilizar cripto resolveria, quebraria? Não, pela mesma razão. Aí, de novo, diferença entre quem atua pensando num sistema de compliance e governança e quem atua fora. Muitas coisas do que a gente faz replicam melhores práticas do sistema financeiro, sim, porque a gente pode se aproveitar do que é novo. Então, por exemplo, listas de OFAC, lista restritiva de União Europeia, de acordo com as recomendações do GAFI, a gente observa a mesma coisa na nossa operação. Então, o cliente, quando ele vai se cadastrar no sistema, a gente vai rodar aquele cliente nas listas restritivas e vai se adequar. Know Your Client. A gente vai fazer o nosso Know Your Client passando também pelas listas para não permitir que o sistema seja usado para transpassar aquilo que já foi criado no sistema tradicional. Sim. É diferente, acho que, de uma disrupção de Uber, né, que está disputando um modelo de negócio transportando passageiros, aqui a gente está lidando com dinheiro. Então, acho que não é viável imaginar, né, um negócio mais anarquista, não, vai ser... Tinha um concorrente nosso, uma corretora bem pequena, uma vez ele foi numa reunião de um grande banco aqui, e ele usava uma camisa Fuck the Banks. Com essa camisa. Não acha que esse é o caminho. Não era eu? Você não quer de jeito nenhum permitir que isso seja uma alternativa para isso. Mas quanto tempo levou para o LGPD vir depois da internet? Né? Então, a gente está nos early days ainda. A inovação sempre precede a regulamentação. Vai correndo atrás. Mas acho que está andando rápido. Né? Se puder falar do PL, né? O que você falou faz sentido com a tua frase favorita, do primeiro progresso, depois a ordem.
No alfabeto, ok, não, nem no alfabeto, antes. Então, Vanessa, nós como eu estava falando, essa é uma das coisas, assim, eu entendo, né? Assim, a coisa começa meio caótica, depois é que acaba, né, regulando, mas assim, se não regula, né, se não tributa, né, se não atende à legislação, o avanço também fica impedido. Né? Então, em que momento que a gente está agora nesse mercado? Sobre a tributação, uma parte importante, a única norma específica que a gente tem no Brasil para cripto é exatamente a tributária. Essa saiu rápido. Então, ela existe desde 2019. Tem rendimento, né? Já tem. Hoje o ativo, você pode indicar o criptoativo no informe, né? Então, a norma da Receita, IN 1888, ela saiu em 2019, para dispor sobre a necessidade das exchanges de criptoativos reportarem para a Receita as transações acima de 35 mil por mês, quando atinge esse acumulado, e quando você não usa uma exchange nacional e usa uma estrangeira, essa responsabilidade é da pessoa que fez a transação com cripto, né? Que essa é a diferença, e a norma veio para estabelecer isso para garantir a visibilidade da Receita. Para a gente, a tributação como operadora, né, como exchange, é uma intermediação de negócios. Tem um tipo específico no mundo real que replica para o mundo virtual. Para o cliente, é um ganho de capital. Então, isso também se conecta com o mundo real. Existe regulação, portanto? Existe. Não é algo que passa aleatório ao conhecimento da Receita. Onde a gente está hoje? Na discussão do projeto de lei sobre criptoativos, que a gente espera muito, né, que seja aprovado ainda esse ano, ainda antes das eleições. Ele não vai regular os criptoativos em si, então ele preserva a possibilidade de inovação. Quem que ele regula? Os prestadores de serviços de criptoativos. Então, o que que ele traz? Você tem que ter uma autorização para funcionar. Né? E de quem vai ser a fiscalização vai ser competência do executivo, mas a gente já imagina que vai ser o Banco Central. Faz muito sentido. O Roberto Campos, na semana passada, fez uma fala... de costa lá atrás? Não, ele está ali. Quer acabar com o Banco Central? E ele teve até uma fala do Roberto Campos num evento, né, da semana passada, dizendo, gente, para a gente aqui no Banco Central já é uma realidade que o futuro é a criptoeconomia. Sim. Então, o próprio Banco Central já reconheceu que é dessa forma e estão se preparando para regular em conjunto com a CVM. Então, a gente sabe que vai acontecer e vai ter essa autorização. Fala da necessidade de observar a LGPD, de ter solidez financeira, de ter procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, tudo aquilo que a gente já sabe. Tirar pilantra do mercado. Segregação isso, em bom português, tirar pilantra do mercado. Está na discussão, para a gente é muito importante ter a segregação de patrimônio. Hoje a gente faz controle segregado de ativos. Por que a gente não chama de segregação? Porque não tem previsão legal. Né? E um dos pontos que o projeto traz é essa necessidade de segregação. Então, veio a inovação, veio o progresso, e agora vem o quê? O projeto para interromper a inovação? Não, é para botar ordem na casa. A gente está mexendo com recursos digitais, mas são recursos. Então, qual é o cuidado que as prestadoras deveriam ter em relação a isso? E o projeto é nessa linha. Convergir para uma situação igual à das corretoras de outros tipos de ativos. Parecido, com algumas nuances pela própria natureza do negócio. E o PL trata da questão, porque eu ouvi essa semana que quando você pega um ativo, uma casa, você tokeniza, né? Você cria os bloquinhos passam a ser um valor imobiliário, um security, né? Um título que é regulado pelo Banco Central, pela CVM. E aí isso me chamou a atenção, porque assim, quando você pega um título de renda fixa, um precatório e cria os tokens, já é mercado financeiro. Mas quando a gente está falando de coisas do mundo real, físicas, né, que não são valores imobiliários, que não estão no âmbito do Banco Central da CVM, e eles vão passar a ser, aí então, ele não vai, aí que é essa sutileza, ela não vai regular o ativo em si. Isso vai continuar sendo regulado de acordo com as normas existentes. Ela vai regular as prestadoras. A oferta. Que oferece o token de qualquer coisa. E aí depende muito, que diz assim, eu estou vendendo esse token para comprar uma propriedade, um ativo,
Aí é uma captação clássica, né? Então é valor imobiliário. Eu tenho um ativo, estou tokenizando e vendendo ele de forma fracionada, aí tem que ver as características. Então hoje, quando a gente tokeniza, cada caso, a gente já tem os modelos que avalia se é valor imobiliário ou não, se eu posso fazer oferta pública, se eu tenho que me restringir à oferta primária, à privada. Inclusive, o primeiro case que a CVM analisou sobre tokenização para entender se era valor imobiliário ou não foi um case nosso, quando a gente lançou o token do Vasco, que era um token de acesso ao mecanismo de solidariedade dos jogadores de futebol. E aí ela fez a aplicação do Roll Test para esse tipo de ativo e concluiu naquela situação que não era valor imobiliário. Mas aí o valor que quem definiu? A CVM. Ela não definiu o valor. Não, ela definiu que não era valor imobiliário. Ela aplicou todo o teste que é feito para avaliar se um ativo configura valor imobiliário ou não e concluiu que não era. Então é um... A pergunta é se faz sentido a gente pensar que nesse ambiente onde a gente está transacionando todas as criptos, tem tanto dado e tanta informação que, no final, boa parte do processo vai ser regulado por inteligências artificiais. A gente vai começar a detectar movimentos, pequenos movimentos que vão ser modelados, que são diferentes dos movimentos usuais, né? Quer dizer, a gente está falando que você tem lá um NFT, quem é que está comprando, quem é que está oferecendo, e de repente você começa a detectar por modelagem que existe um comportamento um pouco diferente, você vai fazer um processo de investigação. Sim, eles disparam um alerta diferente. Porque, na verdade, a gente começa a falar de um ambiente que é todo, enfim, todo passível de modelação, né? Todo inteiro, você vai poder colocar várias inteligências artificiais ali para olhar tudo isso. Acho que o que a gente tem que pensar de diferença nesse ponto é interoperabilidade. Como é que funcionam as bolsas, né? Você tem a BDR e a ADR, né? Que é o mais longe que a gente consegue chegar disso, é comprar uma ação do Nubank aqui ou na bolsa de Nova York. Todos os tokens que são já mais maduros, eu posso comprar aqui no mercado Bitcoin, fazer uma wallet alta para Coinbase nos Estados Unidos e vender lá. Isso num domingo à tarde, né? Sem fazer Swift, sem fechar câmbio, sem... É assim, e é a mesma coisa com o NFT. Comprar, vender e jogar de um lado para o outro, de uma plataforma para outra. Isso gera um dinamismo que nenhum mecanismo de controle, né, das instituições de controle indireto que existem hoje estão preparadas para isso, né, de fato. Então, acho que a inteligência artificial vem depois disso, mas acho que ainda está vendo para onde está esse fluxo, né, o que vende, o que não vende, porque esse dinamismo ele funciona também para alavancar, como é o caso do Snap. Então, coleções, elas valem, daqui a pouco vem algo mais interessante, aquilo morre, o dinheiro migra para outro. Por isso que eu falo que um mês aqui é um ano, assim, tem muito, muito mais dinâmico do que o que a gente está acostumado nesse mercado tradicional, que é muito mais aquele transacional one-to-one, aqui é one-to the world, né? Quando a gente lançou o fan token do Corinthians, compraram clientes de 100 e poucos países. Eu não fazia ideia, né, de que como tem brasileiro espalhado no mundo. Tem brasileiro, o mundo está muito mais globalizado do que a gente realiza, né? Remittance, né? Assim, o mexicano, né, tem muito fluxo na Argentina é o wallet, né? O peso, a pessoa ganha o salário em peso, no dia seguinte vale menos. Então, ele ganha em peso e compra dólar tokenizado. Tem mais USDC, que é uma stablecoin de dólar na Argentina, do que dólar da reserva do governo. Então, cada país tem o seu... É uma ferramenta que pode mexer muito com o mercado, inclusive com inflação, né? Sim. É uma proteção louca, né? E uma pergunta de investimento anjo, vocês veem no futuro próximo a tokenização do direito creditório sobre o mútuo conversível para ter mais liquidez no mercado subsequente?
E não A secundário. gente espera, né? Não, que é o wishful thinking, I know. A pergunta é se já... A gente está estudando. A gente tem uma equity crowdfunding, né, que chamava Clearbook, que Virou agora virou NB NB Token, porque a gente disse, qual a diferença de um precatório e de equity? Né? É só a classe do colateral. Vamos chamar tudo de token, que já está desafiando, né? Até agora a CVM não mandou parar. Uma série. Mas a gente é regulado pela CVM. Uma série de questões jurídicas. Mas o melhor é que o equity crowdfunding teve um upgrade agora, que ele era muito limitado. Né? 5 milhões de reais e a empresa não podia ter faturado mais de 10 no ano anterior. Então pegava agora, acho que é 25 e pode 40. No faturamento e pode captar até 15. É né? 15 na captação. Porque assim, eu fiz mais de 30 investimentos anjos. Né? Isso, não tem mercado secundário. Né? E provavelmente você tem uma que eu gosto mais, que você não gosta, que eu poderia comprar. E tem umas lá que eu também não gosto, que eu queria vender. O foco muda, né? Não existe a gente espera, né? Só que hoje o que acontece? Você só pode colocar no secundário, né, na plataforma que emitiu. Então, ela não é interoperável. Sim. E aí, por isso, limita muito essa questão da distribuição. A gente está falando para a CVM, ó, não tem por que você limitar. Se você tem 3 estruturas reguladas, né, que seguem as regras, por que não criar essa interoperabilidade? Mas não é interoperável porque você não tem o registro do ativo, do mútuo, do contrato, e aí você não consegue transferir para outra. Né? Eu acho que à medida que você melhora Se esse... foi via equity crowdfunding, né? A oferta está toda registrada lá, né? Na plataforma. Na plataforma, mas isso. Mas é um registro... A gente faz o registro na CVM também. A gente é autorizado pela CVM a operar nossa plataforma de crowdfunding. E a gente registra as ofertas todas da CVM também. Sim, então seria fácil. Se fosse inteiro. Seria sim. Isso. Seria fácil na vida. É possível, né? Mas acho que vai chegar lá. Vai chegar, né? Às vezes é fácil, principalmente na gente nos próprios tem que aplicar atrás por causa de segurança funcional. Por isso estamos estudando para você poder garantir a lisura, a transparência. E a blockchain pode ajudar muito nisso. É perfeito para isso, exato. É nessa linha que a gente está seja para um ativo financeiro gigantesco, um milionário absurdo, seja para a minha bolsa Chanel virtual digital, eu preciso garantir esse dinheiro. Ela pode até perder valor, mas ela não pode desaparecer. Desaparecer do mundo, exato. Ela pode desaparecer. Porque tem valor. Interoperável no metaverso é muito do ponto de vista também de coisas. Vou só uma extensão, meu skin, meu avatar, eu digital, é muito importantíssimo. Sou eu digital, sou eu lá dentro. Não é um fake, não é uma foto. Como é que você regula isso? Já fiz uma palestra sobre o metaverso e o grande medo era: e se hackearem meu avatar? O avatar não é só um brinquedo, é você mesmo. Sim, é a sua identidade no mundo virtual. Eu quero dar uma palestra cobrada no metaverso e eu vou emitir o meu NFT para horas dessa palestra e chegar lá, não sou eu. Como funciona isso? São os pontos, acho que estava discutindo sobre isso hoje até no começo aqui, né? Eu também estou escrevendo um artigo para juntar vários autores falando sobre pontos em aberto relacionados ao metaverso. Pontos jurídicos. E na minha visão, a gente vai chegar num momento que foram poucos momentos em que isso aconteceu historicamente, mas do surgimento de novos institutos jurídicos para a gente dar conta do que vai ser aquela realidade. Eu não acho que o que a gente tem hoje se aplica 100% para o que vem. Por exemplo, uma DAO. Qual que é a natureza jurídica da DAO? Eu posso falar que ela é uma pessoa física? Não, ela não é. Ela é um coletivo. Ela é uma pessoa jurídica? Não é, porque pessoa jurídica requer o cumprimento de certos requisitos e tem certos tipos já estabelecidos. Então, ela é hoje um ente que a gente não tem regulado. Vai ser um novo instituto, algo nessa linha. E eu acho que a mesma discussão vai vir em relação à identidade. Identidades virtuais que estão atreladas às nossas identidades reais e que não são caracterizadas da mesma forma, não têm os mesmos elementos. Eu falo em tantos quanto porque a gente tem medo.
tenho sempre uma preocupação muito grande em vocês gerarem PIB, né? Senão não rola, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação. O compromisso que a gente tinha era de fechar às 10. Quem quiser ir embora pode ir, a gente não vai anotar o nome, nada disso. Antes de fechar, tem 2 coisinhas que eu queria, 3 coisinhas só, muito rapidamente. O Roberto tem uma coisa importante para dizer, a Ana tem uma coisa importante para dizer e eu também. Então, a gente vai fechar muito rápido e depois a gente fica, se vocês toparem, mais um pouquinho para quem estiver aqui e puder ficar ainda conversando. Você tinha uma coisa importante? Eu acho que para o ponto que a Cris trouxe, né, a gente está com um case agora, não posso falar qual é, mas imagina, sei lá, um salão de beleza que vende assim, ó, você compra esse NFT e você pode usar aqui por 5 anos, todo sábado. Isso é uma captação ou não, né? Porque ele podia estar captando, ele está captando um cliente barra sócio. Né? É uma captação. Para nós é total. Mas se ele compra uma carteirinha da academia por 1 ano, é a mesma coisa. Só que ele não está adiantando duplicata no mundo digital. Ele está adiantando o cliente. Essa foi boa. Ele está adiantando o cliente. Cortar o cabelo é bem mais legal que duplicar. Pode ter a botar também. Ana, dá o teu recado. Posso falar aqui mesmo? Pessoal, queria só fazer uma conexão das coisas que a gente viu aqui, que, aliás, estou adorando, briguei que eu posso ficar o dia inteiro aqui ouvindo, tá? Esse evento é parte dos eventos de lançamento do programa Leading Digital Reinvention, o LDR, que vocês conhecem. Ele é um programa baseado na questão da transformação digital e ele é feito para líderes, como nós aqui que estamos discutindo as aplicações e implicações desse mundo caótico, né? Porque a gente já entendeu aqui que a gente não tem as respostas, não sabe como isso vai funcionar, dessas tecnologias exponenciais. Então, ele é um curso que ele traz, aqui que até meio que quase que descreveu o curso. Ele tem um tripé, que são as tecnologias, essa é uma das tecnologias que a gente vai ter no curso, o professor aqui Carlos vai estar conosco durante o curso, além de várias outras, Analytics, inteligência artificial, cybersecurity. Aliás, as pessoas me perguntam, eu falo, mas eu vou usar? Pessoal, blockchain, inteligência artificial, cybersecurity, 100% de certeza que a gente vai usar. Não, já está usando. Se não estiver usando, já está mal. Mas a gente está usando e não sabe. Estão usando contra nós e não sabemos. E as aplicações requerem uma mudança na liderança. Então, o segundo pilar é a liderança. Como nós, como líderes, nos portamos, lideramos os nossos grupos, né? A minha geração é uma geração que foi treinada para ser uma geração resolutiva, a gente responde perguntas. Vocês estão vendo aqui que a gente faz perguntas, né? Nós na BPW aprendemos isso. É evolução, uma evolução brutal, e é esse dia a dia que a gente tem que como gerenciar talentos, como contratar pessoas, como poder liderar o pedido até de projetos. Eu acho que isso é o mais importante. O terceiro pilar, a aplicação dessas tecnologias, e em paralelo ao curso, a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho diferente da WPW durante esse curso. Em cada aula, a gente vai numa construção evolutiva aí do trabalho. Esse trabalho é para aplicar os conhecimentos da tecnologia, muito importante, porque, como eu comentei, tecnologia é perecível. Se a gente não aplica conforme vai aprendendo, vai perder o sentido depois de 7 meses você voltar na primeira aula para querer aplicar. Então, o trabalho tem toda uma mentoria individual e em grupo, assunto aberto. Cada um escolhe o assunto que quer. Eu cedo meu recado para a Paty, porque é para fazer com que todas nós possamos ser moderninhas, que nem a Kika. Vocês viram que a Kika veio com a camiseta, né? Jabazão. Você vai explicar só como é que faz para pegar a camiseta? A gente vai mandar no e-mail de agradecimento. Manda por e-mail. Então, pronto. Beleza? Gente, sensacional o que a gente fez. É o começo, tá? Foi pouquinho, né? Abriu o apetite. Vocês foram incríveis de ter compartilhado, de ter trazido esse time excepcional. Obrigada também, Carlos, por ter quebrado aí alguns paradigmas nossos, né? De ignorância total total não, desculpa. Algumas nós temos.
mas muito bacana. A gente tem aquele selfiezinho básico, né? Se vocês puderem vir para cá, para o pessoal que está online poder participar. Você vê que a gente pensa em vocês, tá? Vocês estão longe, mas estão presentes no coração.